Mais uma questão bem legal sobre conversão de escalas termométricas, e essa é especial porque a gente pode desenvolver uma noção bem mais abstrata e menos numérica da física e de resoluções de exercício de forma geral. Mas é facinho, eu prometo. Então bora lá? Olá, humanos, professor Marquinhos aqui. Essa é a nossa terceira aula, resolvendo o terceiro exercício do livro Os Fundamentos da Física, volume 2, e estamos aqui no capítulo de escalas termométricas. Caso essa seja a sua primeira vez aqui no canal, na descrição do vídeo há os links para todas as playlists. Estamos resolvendo todos os capítulos da coleção completa, volume 1, 2 e 3. Então, é um excelente canal para você acompanhar os estudos em física, seja para o ensino médio, seja para o vestibular. Em especial o Enem, tem muito conteúdo sobre o Enem aqui também. Então bora lá. No deserto do Saara, registrou-se certo dia a temperatura de X graus Celsius. E aqui eu quero dar uma dica para vocês. Em boa parte dos exercícios de física, é muito interessante a gente colocar as informações do lado enquanto fazemos a leitura do exercício. Isso pode te ajudar de uma forma visual a entender o tipo de problema que a gente está resolvendo. Então, o que ele acabou de dizer aqui pra gente, é que temos uma temperatura em graus Celsius, que eu estou chamando de TC, e que ela vale X graus Celsius. Eu não sei o valor, por isso que ele chamou de X. Beleza, é só isso que a gente tem até o momento. Aí a gente continua. Se a escala utilizada tivesse sido a Fahrenheit, a leitura, Fahrenheit, a leitura seria 72 unidades mais alta. E ele pede para a gente determinar o valor dessa temperatura. Então, o que ele fez aqui? Ele relacionou duas escalas termométricas por meio de uma temperatura qualquer que ele chamou de X. Ele disse ali também que a temperatura em Fahrenheit, que eu chamei de TF, ela é, 72 unidades mais alta. Mais alta a quê? A própria temperatura que ele acabou de falar, em graus Celsius. Ou seja, ela é 72 unidades mais alta que X. Uma outra forma, talvez mais interessante ainda da gente entender isso, é trocar o X pela temperatura em graus Celsius. Ou seja, escrever TF como 72 mais TC, que é a temperatura em graus Celsius. Justamente porque, X é igual a TC e TC é igual a X, então tanto faz qual variável a gente vai olhar ali. Eu fiz isso porque vamos usar agora uma relação entre as duas escalas termométricas. Esse é o pensamento que a gente precisa ter. Existe alguma equação que relaciona a temperatura em Fahrenheit e a temperatura em graus Celsius? Existe, né? Vimos nas aulas anteriores. E se você não assistiu, por favor, vai lá assistir depois desse vídeo. Porque lá eu deduzi essa equação que vamos usar agora. Olha aqui no cantinho direito. Temperatura em graus Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Essa é a equação que a gente deduziu nas aulas passadas e eu expliquei como que ela surgiu, por que a gente usa. Então é muito importante que você saiba disso. As próximas aulas desse volume também são sobre escalas termométricas. Então um conteúdo depende do outro, tá? Volte lá na primeira aula se for necessário. E aqui eu queria te dar uma dica também, porque uma outra forma de reescrever isso, essa equação que a gente tem, na verdade não é nem reescrever, é fazer a multiplicação em cruz que a gente normalmente teria que fazer. Né? Esse 9 vai multiplicar lá, porque ele está dividindo, e o 5 também. Então, podemos escrever de uma forma mais reduzida essa equação, talvez seja mais fácil de lembrar. 9 vezes TC é igual a 5 vezes temperatura em Fahrenheit menos 32. Você ainda pode, se quiser, fazer essa multiplicação aqui do 5 e deixar ela da forma mais reduzida possível. Mas isso é opcional, você decide qual forma prefere usar. Eu gosto muito desse primeiro formato, eu acho que é fácil de lembrar. Mas vamos usar esse formato reduzido aqui para resolver o exercício, Agora que temos a relação, veja bem, vou reescrever aqui. 9 vezes TC é igual a 5 vezes temperatura em Fahrenheit menos 32. Aí lembra da lógica? A gente está procurando a temperatura em graus Celsius. Precisamos da temperatura em Fahrenheit. Sempre vai ser essa lógica, né? E a gente tem essa temperatura em Fahrenheit aqui, da dedução que tiramos do exercício.
Então basta substituir lá na equação. 9 vezes Tc é igual a 5 vezes... Quem que é minha temperatura em Fahrenheit? É justamente lá, ó, 72 unidades, mais a temperatura em graus Celsius, ou o nosso X, que a gente ainda não sabe, menos 32. Agora talvez a gente tenha a falsa sensação de que devemos fazer a substitutiva aqui, né, multiplicando 5 por 72, depois por Tc e por 32. Mas veja que isso não é uma boa estratégia, já que os números vão ficar gigantes e a gente não reduziu também tudo que temos entre os parênteses. Uma boa prática é reduzir isso. Então ficaríamos com 9Tc igual a 5 vezes, aí a gente resolve o parênteses, ó. 72 menos 32 dá 40 positivo, mais Tc. Agora sim, não tem nada para reduzir, a gente repete e faz agora sim a distributiva. 5 vezes 40 e depois 5 vezes Tc. 5 vezes 40, ó, 5 vezes 4 é 20. Aí desce o zero. Então dá 200, mais 5 vezes Tc é 5 vezes Tc. Algo que a gente sempre tem que fazer na hora de resolver uma equação é juntar os termos em comum. Nesse caso, olha, veja que a gente tem Tc de um lado e Tc do outro. Então vamos juntar tudo isso para o lado esquerdo. Então 9 vezes Tc já estava aqui, não muda de sinal. 5Tc positivo, ó, ele passa para lá negativo. Fica menos 5Tc. É igual a 200. 200 também não mudou, então não muda o sinal. Aí a gente faz, ó, 9 menos 5Tc dá 4Tc. Igual a 200. E agora a gente isola, né? Divide os dois lados da equação por 4. Ó. Vai ficar Tc igual a 200 dividido por 4. Porque aqui cancela, ó, simplifica. Quando a gente fala que está passando para lá, dividindo, é isso que a gente está fazendo por baixo dos panos. E aqui matamos o problema, né? 20 dividido por 4 é 5. Abaixa o zero, então dá 50 graus Celsius. Mas o exercício ainda não acabou. Calma aí. Agora, ó, precisamos voltar lá nas equações que a gente montou. Sabemos o valor de Tc agora. Então podemos reescrever o valor. Olha, Tc é igual a x, que é 50 graus Celsius, como acabamos de encontrar, e a temperatura em Fahrenheit, que é 72 mais 50. Então, a temperatura em Fahrenheit aqui é 122, né? Graus Fahrenheit. Agora sim, resolvemos o exercício completamente. E aí, fez sentido? Espero que sim. Se isso te ajudou, se você aprendeu algo de interessante aqui hoje, se inscreva no canal e até a próxima aula.